Vitor, colocando aqui uma questão, e isso, né, que nós percebemos, né, o treinamento. Eu vou falar do soldado normal de infantaria. Claro, se você for pegar os Estados Unidos, fazia um treinamento muito melhor, mas aí é que está o desempenho em combate, né? O desempenho em combate foi muito facilitado pela essa rusticidade do AK-47. É isso que eu queria que você abordasse, porque o AK-47, para quem já atirou com esse tipo de arma, viu que é um sistema de mira muito simples, é igual qualquer fuzil, mas é extremamente simples, e eles também não se preocupavam muito com mira, atiravam na direção, né? Eles não tinham muito essa coisa de ficar fazendo pontaria e tal, e isso acho que facilitou essa rusticidade do armamento, né, em lidar, fácil de manuseio, e não dava tanta falha, não tinha tanta falha mecânica, né, como vai aparecer lá no AK-47. Tinha que bater carregador, ver se a mola está funcionando direitinho, tá entendendo? Tem que ver se toda hora você tinha que fazer manutenção, manter ele limpinho, e eu acho que isso foi o desempenho, né, na hora do combate em si. Ele se mostrou superior, e principalmente o manuseio. O que você me diz dessa questão de como o Vietcong manuseou uma arma que e também é fácil de... Você fica ali mexendo, ela de repente já atira de novo. O M16 não, tu tem que desmontar, ver o que aconteceu, ver se está sujo, se entrou alguma coisa ali. Porra, imagina isso naquela chuva, lama, pau quebrando, e tu... Parou, peraí, só um minuto, dá o poncho aí. Então, vou acender uma lanterna aqui, vou ver o que aconteceu. E aí, Vitor, como é que é essa história aí? Conta pra gente. Então, Ricardo, a coisa acho que é um pouco mais complexa no seguinte sentido, né? Em primeiro lugar, o fuzil, como ele já era uma resposta ao AK-47, ele veio já envolveu o uso de polímeros, né? Ser muito leve, ter a propaganda de ser muito moderno. Ele já veio com a pecha de que não precisaria ser limpo, que ele era autolimpante, e num exército menos profissional do que o que nós temos normalmente hoje, né, na maioria dos países, isso teve um efeito também, como posso dizer, prático. Então, assim, a ciência ali da ciência militar, ela não é tão precisa em alguns pontos, né? Então, nesse ponto, assim, você vai fazer uma pesquisa, você faz entrevista, tem todas as pressões das opiniões de cada oficial, de cada general, de cada líder político. Como eu disse, né? Tinha uma disputa, o exército até o final queria manter o M14, havia uma pressão de alguns setores da indústria, da Força Aérea. O general Limeira era o comandante, o Chief of Staff, o comandante de força ali da Força Aérea Americana, ele era a favor da troca. Também outra coisa também, né? Essa ideia de que Estados Unidos é um país onde não tem corrupção, isso é uma bobagem, né? Então, assim, a gente não sabe quem que recebeu dinheiro para pressionar o quê. Mas por que eu estou falando que a questão é um pouco mais complexa? Porque, na verdade, esse armamento, é difícil você dizer que o armamento é ruim, que não funcionou. Sem dúvida, o AK-47 é robusto, mas a gente tem uma doutrina. Veja bem, sem querer tergiversar muito, mas eu acho que o Farinazzo está pedindo para eu tergiversar mesmo, não é isso, Farinazzo? Então vamos tergiversar. O show aqui é teu, ué. Beleza, vamos tergiversar então. Eu estava lendo aquele livro do John Keegan, eu já tinha lido outros dele, mas tem um livro dele que chama A History of War, uma história da guerra. E eu tinha deixado por último, porque eu achei que era um livro mais genericão, de introdução. Aliás, recomendo para todo mundo aí. Tem a tradução da Companhia das Letras, e eu estava ouvindo em inglês num audiobook. Eu estava servindo lá em Angra dos Reis, no Colégio Naval, lecionando lá, e eu pegava a estrada para São Paulo e ficava ouvindo no audiobook. E, na verdade, é um livro que não tem nada de introdutório, é um livro de teoria da guerra. Ele começa dizendo, a primeira frase do livro é: a guerra não é a continuação da política por outros meios. Quer dizer, ele vai contra o Clausewitz, assim, na primeira frase da introdução. É um livro muito interessante, recomendo, vocês já devem ter lido, recomendo aos nossos leitores, nossos espectadores aqui. E nesse livro, né, ele me fez pensar muito sobre o Clausewitz, porque o livro basicamente é uma crítica ao Clausewitz, em última análise. Ele faz uma história da guerra, desde a pré-história, mas é isso, é esse mesmo. E ele vai provando, vai demolindo a ideia do Clausewitz. Mas quando ele pega a ideia do Clausewitz, quando ele vai criticar o Clausewitz, ele fala assim: o Clausewitz estava muito impressionado pelo soldado revolucionário francês.
Então, o Clausewitz, ele estava vendo, isso era uma inovação na Europa, né? Você teve as primeiras revoluções burguesas da França, a Revolução Gloriosa, mas na França, né, esse mesmo cara que foi lá derrubar a Bastilha, que estava envolvido ideologicamente em construir um mundo, pelo menos no discurso de igualdade, liberdade, fraternidade, ele se tornou o soldado das guerras napoleônicas. Então, essa motivação política, ela traz consigo uma disciplina. Então, eu quero transpor isso ao nosso exemplo do Vietcong. Então, tudo bem, o cara tinha um treinamentozinho razoável lá, o Marine, foi alistado, chegou lá, quero servir, obrigado a servir. Tinha um físico bom, foi para os Marines, foi lá para Ellis Island, na ilha lá que os fuzileiros navais treinam. Ficou lá uns 3 meses, um treinamento bom, ou 6 meses, foi mandado para o Vietnã. Soldado alistado, soldado que não é um soldado profissional, mas com um treinamento, óbvio, razoável. Mas esse cara, por mais que o Vietcong tenha menos recursos, o engajamento político daquele guerrilheiro Vietcong, eu acho, é difícil também mensurar isso, mas traz consigo uma disciplina muito maior. O outro, às vezes, não está envolvido, está obrigatório lá, né? Sentindo ali que é uma minoria, como foi um dos problemas, né? A questão dos soldados negros no Vietnã, sentindo ali discriminados ainda, tinha acabado de acabar a segregação nas Forças Armadas Americanas, né? Foi a primeira guerra que eles foram não segregados, se não me engano. A Coreia, não sei como é que foi, mas acho que ainda tinha, se não era antes, né? Foi meio na transição, né? Então, na Coreia tinha unidade mista. Tinha, na Coreia. Mas... na 82, a 82 tinha negros. A 82 Airborne tinha negros, que vão ser a única tropa que vai fazer um salto na Guerra da Coreia, por incrível que pareça, Vitor. Um batalhão, né, de negros fez um salto na Coreia, da 82. De qualquer forma, até hoje essa sociedade norte-americana, ela carrega essas, né, tem gente que quer importar isso para cá, mas não é a mesma realidade, né?